aqui no Construindo Safras, tá certo? Então, boa tarde a todos que estão podendo acompanhar aqui a live ao vivo. Muito obrigado por todo mundo que pôde comparecer. E hoje eu vou falar um pouco das áreas de atuação do engenheiro agrônomo, onde o engenheiro agrônomo pode trabalhar, porque é uma dúvida que acomete a muitos, né? Não é mesmo? Isso é uma coisa bem comum. Tô só ajeitando a câmera aqui, vamos ver se vai ficar certo. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos começar a falar sobre áreas de atuação para o engenheiro agrônomo. Porque eu acredito que... Mais um minutinho, deixa eu fechar aqui a porta do estúdio, porque eu acho que tá um barulhão lá fora. Então, eu acredito que a agronomia é muito mais do que apenas vender adubos, sementes, defensivos, ou tocar a propriedade da família fazendo exatamente como seus pais, seus avós, seus tios faziam há 30, 40, 50 anos. É por isso que eu estou aqui hoje, tá certo? A agronomia vai muito além de tudo isso. A agronomia é um mercado muito amplo. E você pode sim, quando decidiu fazer esse curso, trabalhar com o que você gosta e viver muito bem trabalhando com a área que você gosta. Meu nome é Jean Rodrigues, vocês já me conhecem, sou engenheiro agrônomo, me formei na Universidade Estadual de Maringá, tenho mestrado na área de produção vegetal e minha missão é ajudar os colegas agrônomos, estudantes de agronomia, a trabalharem com o que eles mais gostam. É ajudar vocês a trabalharem com o que vocês mais gostam. E além disso, e a partir disso, ajudar os produtores rurais a alcançarem maiores produtividades. Mas de que forma? Trabalhando desde as análises de solo até o momento da comercialização. Vocês já devem ter ouvido vários produtores falar assim, produzir só a gente até sabe, mas o momento de vender, aí o bicho pega. Hoje a gente vai falar um pouco sobre todos esses pontos dentro da agronomia, tá certo? Durante a graduação, e também agora atuando no mercado do agro, eu ouvi diversas vezes o seguinte: cara, eu não quero ser vendedor, eu não sou um bom vendedor, eu não sei vender. Isso os colegas agrônomos, né? E outros também falaram assim, eu sou um ótimo vendedor. Mas, ou melhor, cara, eu adoro vender. Eu adoro esse dia a dia da venda. Tá lá, batendo carreador, conversando com o produtor. Mas estou tendo muita dificuldade de bater minhas metas. Parece que os clientes não confiam na gente. Acham que a gente só quer empurrar produtos neles. Eu já ouvi muito isso daí. E também os colegas que a família tem propriedade rural falaram o seguinte: tudo que eu proponho lá na fazenda do meu pai, no sítio do meu tio, eles não me deixam colocar em prática. Eles não deixam colocar isso na fazenda. E outro bem recorrente, tá? Que foi o que eu ouvi muito quando eu estava fazendo mestrado, os colegas do mestrado, doutorado, falaram assim: fiz 5 anos de agronomia, fiz 2 anos de mestrado, estou fazendo doutorado, que são mais 4 anos, e parece que eu não sei nada. E agora? Essa é uma dúvida que pegou em muita gente. Mas hoje, eu vou compartilhar com vocês um pouco do que eu aprendi, do que eu tenho certeza e eu tenho certeza que isso será a solução para algumas dessas angústias, para algumas dessas dúvidas, medos de quem está fazendo agronomia, de quem está fazendo uma pós-graduação, ou também daquele que está acabando de se formar. E até mesmo para os colegas que já são engenheiros agrônomos, já atuam na área, mas não gostam da área que estão atuando, tá certo? Então vamos começar. Eu não sei vocês, mas durante a agronomia, minha matéria de agrometeorologia e climatologia foi ministrada por uma professora que não era da área. Então ela não conseguia fazer o link da matéria, da meteorologia, da climatologia, com a agronomia, com o mundo agro e como isso influenciava várias decisões, várias tomadas de decisões dentro do mundo agro. Mas, no mestrado, eu tive a sorte de fazer essa matéria novamente,
ou melhor, fazer essa matéria, uma matéria muito semelhante à agrometeorologia e climatologia, porém na pós-graduação a gente tem mais tempo, turmas reduzidas e, por sorte, eu também tive acesso a um professor que conseguiu fazer esse link, tá certo? Ele conseguiu unir a meteorologia, a climatologia com a agronomia de uma maneira que casou muitíssimo bem. E também tive a felicidade de trabalhar, de ter essa matéria junto com um grande colega meu, um grande amigo meu, chamado João Danilo Barbieri, que hoje já é professor, tá? Só deixa eu desligar um som aqui, rapidinho. Ele é professor numa universidade federal ou estadual? É professor numa universidade pública de agronomia, tá certo? Um cara muito bom. E isso desenvolveu, foi muito interessante aprender um pouco mais sobre essa área, que antes eu até não conseguia ligar todos os pontos e o quão importante essa matéria é. Por quê? Quer ver um exemplo? Vocês sabem a influência dos fenômenos de Laninha, El Niño e Neutro no regime pluviométrico da cidade em que você trabalha? Você sabe isso daí? Por exemplo, em Sinop e Tangará da Serra, elas apresentam maiores precipitações em anos de Laninha e Rondonópolis em anos de El Niño. Saber isso é ou não é importante para o planejamento da sua safra? Outra pergunta. Saber quando ocorrem os veranicos ou quando há a época do ano em que há a maior incidência de veranicos é ou não é importante? Tenho certeza que todos vocês falaram que é muito importante saber essa época. Por quê? Porque você sabendo qual é a época de maior incidência de veranicos, você vai planejar a sua safra para que essa época não coincida com o período mais crítico para a lavoura daquela determinada época. Se você sabe que tem um veranico dia X, vou fazer de tudo para minha soja, para o estágio fenológico da minha soja não estar no período de enchimento de grão naquela época. Por quê? Porque ali tem uma alta probabilidade de haver veranico. Então, a agroclimatologia é uma área muito interessante e muito importante dentro do mundo agro. E se você gosta dessa área, é possível sim fazer dinheiro com isso. E aí eu te pergunto, se você é vendedor, e se você soubesse quando há essas maiores incidências de veranico e repassasse isso para os produtores, você não ganharia a confiança deles? Tenho certeza que sim. Os produtores iriam você iria ganhar a confiança deles porque você estaria gerando valor, tá certo? Então, caso você seja consultor e tenha esses dados, passe para os produtores, ajudando eles a planejar também, eles iriam confiar em você. Por quê? Você gerou resultados, você gerou valor. Então, a confiança, pouco a pouco, vai vindo. E se você é produtor rural ou de família produtora e seu pai falasse, a gente sempre plantou tal dia e sempre deu certo, e você colocasse a sua opinião, pai, tio, não vamos plantar nessa época porque é uma alta probabilidade de veranico, esse ano é um ano de laninha, vamos supor, a nossa cidade, a nossa região normalmente chove menos em anos de laninha, então nessa época há uma alta probabilidade de ter veranico, vamos plantar esse ano um pouquinho mais tarde, ou um pouquinho antes. Aí fala assim, não, a gente sempre plantou assim, vamos plantar assim novamente, sempre deu certo, estamos aqui, criei você, seus irmãos. E aí você fala assim, então tá bom, mas eu quero pelo menos 1 hectare, um alqueire da propriedade, eu quero fazer o plantio diferente. Tudo bem, por minha conta e risco, eu vou cuidar como se fosse, não sei, uma coisa muito delicada, mas eu quero ao menos 1 hectare para eu fazer do meu jeito, pai. E nesse ano, você tivesse feito esse planejamento da sua safra e realmente você demonstrasse que houve um veranico e que você teve melhores resultados justamente por ter planejado a sua safra de acordo com o conhecimento agrometeorológico. Então, a partir disso, sem dúvida, quando você fosse propor um produto novo, uma nova cultivar para a sua família colocar na propriedade, eles olhariam diferente, você teria ganho a confiança deles. E por que eu falo
que isso é muito importante. Há algum tempo, já pouco mais de um mês, o colega mandou no grupo da faculdade quem tinha um livro de plantas daninhas, também agora para quem é vendedor, tá? Para dar uma lida, para ter mais propriedade nas indicações e ganhar a confiança do cliente. Então não estou tirando isso da minha cabeça, tá? Você gerar resultados, você ter conhecimento e gerar resultados com o seu conhecimento, é assim que você vai ganhar a confiança dos seus clientes. É assim também que você vai ganhar confiança para colocar em prática o seu conhecimento na propriedade da sua família e também, se você for vendedor, na propriedade dos seus clientes. E citando mais um exemplo, tá? Teve um experimento que teve uma semeadura. Uma no dia 22 de setembro e a outra no dia 6 de outubro, ou seja, 14 dias de diferença. O que plantou primeiro produziu, e lembrando, foi a mesma adubação, mesma quantidade de sementes, mesma cultivar, o mesmo espaçamento, tudo cientificamente equilibrado e controlado, tá certo? E o que aconteceu? Lógico, não foi irrigado, porque estavam avaliando realmente o planejamento de safra. O tratamento que foi plantado dia 22 de setembro produziu 38 sacas de soja por hectare. E o que plantou na segunda época, no dia 6 de outubro, colheu 57,02 sacas por hectare. Aí eu te falo, é possível ou não ter sucesso com essas informações? É possível ou não planejar a sua safra, ganhar a confiança com esse conhecimento? Tenho certeza que sim. E tem muito mais coisas sobre clínica que irei trazer nos próximos vídeos. Quem tiver alguma dúvida, pode me mandar. Quem sabe a gente faz um vídeo ou uma live específica com um tema que você sugeriu, tá certo? E por que eu digo que esse é um ramo para ser explorado? Tem empresas cobrando R$100 por mês apenas para disponibilizar os dados de chuva e o histórico disso daí, tá? Sem trabalhar com esses dados. Apenas disponibilizar esses dados de forma digital para você, para o produtor. Então imagina se você instalar uma estação meteorológica, trabalhar com todos os dados, as vantagens de curto prazo, as vantagens de longo prazo. As vantagens de curto prazo eu já trabalhei em outros vídeos, mas recapitulando, cuidado com as pulverizações. Ah, mas não dá para pulverizar tudo com temperatura abaixo de 30 graus e ventos com menos de 10 km e umidade acima de 60. Não dá. Não dá mesmo, eu sei que não dá. Mas, se você pulverizou em um momento em que as condições estavam fora disso, você sabe que aquela área é uma área que mais provável de você ter um problema. Então, você vai tomar mais cuidado com aquela área. Entendeu? Então, esse é um exemplo clássico de vantagem de curto prazo com uma estação meteorológica. Agora, uma vantagem de longo prazo. Essa que eu falei. Você ter o regime pluviométrico da sua propriedade, o histórico, você conhecer o regime pluviométrico da sua propriedade, colocar isso na estatística, gerar dados, gerar gráficos para você planejar a sua safra de acordo com anos de El Niño, de Laninha e anos neutro, fugindo sempre de épocas de veranico, da coincidência de épocas de maior veranico com o enchimento de grãos, protegendo a sua safra de soja. Então, se você fizer tudo isso, tenho certeza que você vai agregar muito mais valor do que apenas disponibilizar os dados de chuva. E é possível você cobrar um valor por mês, tá certo? Vai ser fácil você ganhar a confiança dos produtores? Não. Não vai. O produtor, muitas vezes, acha caro uma coisa, acha barato outra, e a gente não consegue, muitas vezes, prestar um serviço. Mas tem certeza que, pouco a pouco, gerando resultados, você vai chegar onde você quer, tá certo? Outro ponto muito importante e incrível são os solos. Eu pergunto, como o pessoal da sua região tem feito as análises de solo? Tenho certeza que alguns só fazem o mínimo para conseguir o financiamento do banco, às vezes faz tudo errado mesmo, e o outro paga uma nota preta
Para quê? Fazer a famosa agricultura de precisão. E no final das contas, um produz muitas vezes quase a mesma coisa do que o outro. Loucura isso, né? Um gastou um monte, o outro não gastou quase nada, e às vezes estão produzindo o mesmo tanto. Por isso é um ramo que você pode trabalhar, porque você pode gerar valor. Vamos conversando. Análise de solo feita manualmente e com menos pontos é ruim? Essa é uma pergunta. Análise feita com quadriciclo em muitos pontos é sempre melhor? Depende, tá? Depende muito. A agricultura de precisão não pode ser apenas um mapinha colorido. A agricultura de precisão é muito mais do que isso. É você suprir a necessidade da planta de forma que sempre ela tenha matéria-prima para produzir carboidrato, que no final das contas vai se tornar grão e dinheiro no seu bolso. Tá certo? Mas então, como eu faço as análises de solo? Primeira coisa, você tem que dividir bem a sua área. Você tem que dividir bem a área em unidades de manejo. E por que você tem que dividir a propriedade em unidades de manejo? Porque existem nutrientes e parâmetros do solo que necessitam de até 10 amostras por hectare para que esses dados sejam confiáveis. E 10 amostras por hectare é inviável economicamente. Certo? Só explicando aqui, às vezes eu fico olhando para uma câmera para outra, que a gente está com duas câmeras aqui, tá certo, pessoal? Só uma observação. Então, recapitulando, existem nutrientes e parâmetros do solo que, para você ter confiança nos dados, e uniformidade dos dados, você precisa de até 10 amostras por hectare. Só que isso não é economicamente viável. Então, qual é a forma mais confiável e economicamente viável? Pessoal que estiver assistindo no Jean Construindo Safras, se possível, vai no Construindo Safras, que lá a imagem fica um pouco melhor, tá certo? Mas eu vou compartilhando com vocês. Então, por que dividir a área em unidades de manejo é muito melhor do que, ou é economicamente mais viável economicamente do que você fazer inúmeras amostras em grid super apertados? Como eu falei, existem nutrientes e parâmetros do solo que necessitam de até 10 amostras por hectare, tá certo? E isso não é viável economicamente. Por isso a gente divide unidades de manejo. Mas como você divide a sua propriedade em unidades de manejo? Você pode fazer isso através de mapas de colheita, você pode fazer isso através de imagens NDVI, através de drones. A partir de tudo isso você pode fazer. Mas se você não tem esses recursos na propriedade que você trabalha, você pode utilizar imagens de satélite, tratar elas com NDVI. E depois que você gera essas imagens, você trata elas, você gera a imagem NDVI, você divide os talhões previamente, mas depois você conversa com o produtor rural. Pergunta, produtor, aqui realmente produz mais? Produtor, aqui realmente produz menos? Para quê? Para você confirmar se as informações prévias eram realmente o que acontecia na propriedade. E aí, a partir disso, você vai confirmar todas essas informações e vai dividir a sua propriedade em talhões. Dentro de cada talhão, você vai fazer as amostras de solo. A gente trabalha com 15 a 20 pontos por unidade de manejo, nas profundidades de 0 a 10, 10 a 20 e 20 a 40. Mas por que de 0 a 10 e de 10 a 20? Não é tudo a mesma coisa? Quando trabalhávamos com o plantio convencional, beleza, quem estiver acompanhando no Jean Construindo Safras, a imagem não fica muito legal. Se puder acompanhar no Construindo Safras, a imagem fica um pouquinho melhor, tá certo? Mas continuando. Beleza, pesca, valeu. Tamo junto, seguimos firmes e fortes aí. Então, por que a gente trabalha com as profundidades de 0 a 10, 10 a 20, 20 a 40? Antigamente, quando era utilizado o plantio direto, e não era utilizado o plantio direto, era utilizado o plantio com revolvimento de solo, plantio convencional, a gente tinha uma camada muito uniforme de 0 a 20. Por quê? Havia o revolvimento de solo. Mas com o advento do plantio direto,
há uma grande diferença entre a camada de 0 a 10 e de 10 a 20. Por isso é recomendado que as análises de solos sejam estratificadas de 0 a 10, de 10 a 20 e 20 a 40. Tá certo? Além disso, o que mais você pode analisar nesse solo? Você precisa analisar a parte física desse solo. Mas você não precisa necessariamente aquelas amostras chatas, com anéis de inox, que você nem sabe para onde você envia. Você pode fazer uma análise visual da estrutura do solo com a carta avessa, tá certo? É uma análise visual que você não precisa nada mais do que uma bandeja, uma pá e a carta que eu posso disponibilizar para vocês, enviar por e-mail, só me mandar uma mensagem que eu posso disponibilizar para vocês, tá certo? E essas informações vão fazer você ter sucesso como consultor, como assistente técnico, como produtor rural e também como vendedor. Por quê? Porque se você recomendar que o seu cliente, o cliente que compra seu adubo foliar, o cliente que compra seu herbicida, você recomendar que ele faça essa amostra de solo de 0 a 10, 10 a 20 e de 20 a 40, ele já vai conhecer melhor o solo dele. E ele conhecendo melhor, ele vai adubar melhor. Se ele adubar melhor, ele tende a produzir mais. E se você gerou uma informação da qual ele vai produzir mais, resultou na maior produtividade dele, você gerou valor para ele. Então ele vai depositar mais confiança em você. Quando você apresentar um novo produto, quando você falar que tal produto resolve, ele vai acreditar, mesmo que esse produto seja novo. Então, conhecer o solo, conhecer o clima, não é apenas para quem é consultor, não é apenas para quem é assistente técnico. É para todos, é para quem é o vendedor, para quem é produtor rural e também para as outras categorias. Tá certo? Outra pergunta que você pode, que eu tenho para você. É comum utilização de coletor de esporos na sua região? Isso mesmo, coletor de esporos para a ferrugem asiática. É incomum? Vou te falar o que aconteceu aqui no Paraná. Foram avaliadas mais de 300 propriedades pela Emater e pela Embrapa. E as propriedades que não realizaram, que não coletaram esporos, que não utilizaram os coletores de esporos, fizeram, em média, 2,2 aplicações de fungicidas contra a ferrugem asiática. E as propriedades que fizeram utilizar os coletores de esporos fizeram apenas 0,7 aplicações de fungicida, em média. O que isso quer dizer? Que é praticamente 3 vezes mais fungicida do que o necessário. Ah, mas a minha propriedade sempre tem problema, eu sempre tenho problema com ferrugem. Ótimo, mas é em toda a propriedade. Porque senão, você pode esperar um pouco, você pode coletar os esporos para analisar e tomar decisão. Claro que se você tem uma área que sempre dá ferrugem, eu não aconselho você esperar o coletor de esporo. Qual que é a minha recomendação técnica para as propriedades que têm problema com ferrugem asiática? Proteção em 3 estágios, em 3 degraus. Por quê? Primeiro, o terço inferior tem que pulverizar. Porque o fungicida, ele não vai matar o esporo, ele não vai matar o fungo, ele vai proteger a sua planta. Então, o que você tem que fazer em áreas muito problemáticas de ferrugem asiática? Uma pulverização para proteger o terço inferior, primeira coisa. Depois, uma segunda pulverização para proteger o terço médio. E depois, uma terceira pulverização para proteger o terço superior. Mas isso é para áreas que tem um histórico de problema com ferrugem. Se não, o dado está aqui, não sou eu que estou falando. São mais de 300 propriedades. E as que coletaram esporos fizeram, em média, 0,7 aplicações. Ou seja, teve propriedades que nem fez aplicações, mas teve propriedades que aplicaram 2 vezes também. O coletor não é que ele vai te impedir de fazer a aplicação. Ele vai ser uma ferramenta extra para você pulverizar. Mas, repetindo, áreas problemáticas, recomendação é que você faça, sim, a pulverização protegendo os 3 terços da planta. Tá certo? Mas essa daqui é uma área que você, engenheiro agrônomo, você mestrando, doutorando em fitopatologia, pode trabalhar. Porque imagina, se na propriedade que você está oferecendo serviço, eles faziam
2 a 3 aplicações por ano e eles caírem para uma, a gente está falando aí de mais de R$ 600 por hectare que você economizou. Agora imagina que você fala assim, não, eu cobro uma saca de soja por hectare. R$ 140 por hectare. 1.000 hectares, R$ 140 mil no seu bolso. Só que você cobrou R$ 140 mil. Caro, vamos ver. Se você economizou R$ 600 mil, ficou barato. Ficou muito barato. Esses são valores que eu já sei que tem empresas cobrando um saco de soja por hectare para avaliação do ano, tá? Claro que você vai ter gasto, mas eu estou falando de uma economia que você gerou. Estou falando apenas de fungicida, com uma média do que ocorreu no Paraná em 300 propriedades. Tá certo? Você pode gerar muito mais valor do que isso daí. Beleza? Vamos continuando. Ah, mas eu sou vendedor, eu quero vender um monte de fungicida. Se você vender um monte de fungicida e o produtor não ficar feliz, e você não recomendar o melhor momento para aplicação, não saber essa proteção de terço inferior, médio e superior, ou não fazer a recomendação para quando houve realmente a ocorrência de esporos, você vai vender uma vez para ele. Por quê? Ele não vai confiar em você. Mas você recomendando que ele tenha um coletor de esporos, você recomendando o melhor posicionamento desse fungicida, você ganha a confiança desse produtor e você vai conseguir vender muito mais. Tenho certeza disso. Em relação à entomologia, controle de pragas, mais um dado da Emater. Falando de soja, tá? A propriedade que trabalhou com o MIP, que é um programa aí de manejo integrado de pragas, aqui no estado do Paraná, fez em média 2 aplicações por ciclo da soja. E as propriedades que não trabalharam com o MIP realizaram 3,7 aplicações, praticamente o dobro. Tá certo? E por que essa, então, é uma área que você pode atuar? Você pode oferecer o serviço. De que forma? Semanalmente você vai lá fazer o levantamento de pragas na propriedade. Claro, tem um número correto, dependendo do talhão, dependendo da uniformidade. Você também pode gerar mapas de probabilidade de incidência de insetos, mapas de favorabilidade de infestação. De acordo com o quê? Tem uma live só sobre isso, pessoal. Pode procurar aí que tem mapas de como fazer um mapa de favorabilidade, dar notas para áreas de mata, dar notas de maior risco para áreas de umidade. Por quê? Porque essas são áreas que os insetos buscam refúgio. Também, levantamento de pragas da entre-safra é uma coisa que dificilmente você vai encontrar. Primeiro que você vai sempre encontrar, a maioria dos produtores realizam pulverização em área total, sem monitoramento. Mas quando fazem monitoramento, que já é raro, dificilmente eles fazem na entre-safra. E por que o monitoramento da entre-safra é tão interessante? Porque você vai saber por onde está se dando a reinfestação da sua área. E, sendo assim, você vai trabalhar com controle de populações baixas de insetos. Isso vai aumentar suas chances de sucesso. E como eu falei, você vai gerar resultado para o produtor. Você vai gerar dinheiro no bolso dele. E parte disso, nada mais justo que vir um pouco para o seu bolso também. Então, se você gosta de entomologia, é possível trabalhar com isso. Outra coisa, você pode recomendar a variedade Block da Embrapa, tá? Por exemplo. Ah, mas é caro. Claro, é caro, se você for usar na área total. Mas se você tem um mapa de infestação e tem uma área extremamente problemática, recomenda apenas para aquela área. Aí o produtor vai economizar com os produtos. Tem que fazer conta, pessoal. E vocês podem fazer isso, entregar para os produtores e viver muito bem disso daí. Se você trabalha, você gosta de entomologia, essa é uma baita área para você começar a trabalhar. Como eu falei, não é fácil ganhar a confiança, mas vão batalhando. Propõe para o vizinho da sua propriedade. Não, vou fazer aqui, propõe para um vizinho aí, deixa eu fazer um pedacinho aqui, você vai ver como vai ser. Propõe, faz lá um pedaço, faz um talhão da propriedade dele.
acompanha, gera resultados, tá certo? É assim que a gente vai crescendo. Ah, meu pai também não gosta, ele gosta de pulverizar em tudo, não sei o que lá. Vai lá, faz pano de batida. Ah, meu tio não deixa a gente opinar em nada, nenhum produto que a gente vai utilizar. Vai lá, faz o pano de batida, faz os pontos corretos, vê que não precisa pulverizar ali. Fala assim, não, aquela área deixa eu cuidar então. Vai lá e prove que você está certo. Tenho certeza que você vai ganhar a confiança deles. E quando você propor uma nova ideia, a receptibilidade, a recepção dessa ideia vai ser muito melhor. Outra coisa são as plantas daninhas, né? A maioria é um coquetel de herbicidas e isso pode até resolver o problema naquela ocasião, né? Mas a que custo, né? Então, você fazer um monitoramento de plantas daninhas, seja americano, quadrículo, o mais adequado para a sua área, não importa. Você tem que dar uma lida em todos eles e adequar para a sua realidade. Talvez você pode permitir uma pulverização pontual, muitas vezes até com doses mais pesadas, mas pontualmente. E isso vai resolver o problema, vai melhorar a produtividade da área, tá certo? É outra área que você pode trabalhar. Regulagem de máquinas. Ajustar a velocidade de plantio, o número de sementes depositadas. Quer ver um exemplo incrível? Vamos supor que você está plantando, a operação de plantio, você está a 3,6 km por hora. Então isso quer dizer o quê? 1 metro por segundo. Tá. E você regulou uma distribuição de 13 sementes por metro. Então, em um único segundo, o que a sua plantadora está fazendo? Sua semeadora. Está cortando a palha, preparando o leito de semeadura, colocando o adubo em profundidade e bem posicionado, distribuindo uniformemente as sementes, fechando e compactando o suco. E está fazendo isso para 13 sementes, em um único segundo, para cada linha. Cara, é muita coisa mesmo. Agora imagina que você está semeando a 9 km por hora. A gente está falando de 2,5 metros por segundo. Então, sabe o que a sua plantadora está fazendo? Cortando a palha, preparando o leito de semeadura, colocando adubo em profundidade, bem semeado, distribuindo uniformemente as sementes, fechando e compactando levemente o suco. Só que para 33 sementes por segundo para cada linha da semeadora. Se para 13 sementes já era muito para cada linha, imagine para 33, pessoal. Isso é muita coisa, isso é muito trabalho. Por isso que a velocidade de plantio é muito importante. E pensar assim, caiu 2 sementes a menos aqui, mas lá na frente caiu uma mais 2, compensa. Isso é um erro enorme. Por quê? Essa má distribuição vai gerar diversos problemas. Uma delas é o quê? As plantas muito próximas vão competir por água, por luz, por nutrientes, por espaço, por aeração, por oxigênio. E outro detalhe é que as plantas muito próximas, as plantas estão aqui, todas aqui, certinha. Veio o pulverizador, acompanhou, pegou todas. Mas e se elas estão assim? Essas daqui vão receber o fungicida? Essas daqui vão receber tratamento? Vão receber adubo foliar? Não, efeito guarda-chuva. Então, sementes mal distribuídas vão influenciar em toda a sua safra. E você tem que pensar nas plantas como unidade, não como hectare. Cada planta é uma usina de produtividade. Cada folha é uma pequena usina. Então nós temos que tratar elas individualmente para obtermos maiores produtividades, para batermos recordes, que esse é o nosso objetivo. Bater recordes de produtividade e recordes de lucratividade. Tá certo, pessoal? E caprichar no plantio, por quê? Depois você vai ter que esperar 120 dias para colher. É um dia mais plantando e 120 dias de espera. Caprichar. Lógico, aqui na propriedade modelo eu dou um exemplo. A gente começou plantando a uma velocidade bem adequada, mas depois teve
aumentou uma previsão de chuva, começou a formar nuvens, e o que acontece? O produtor vai plantar do jeitinho que você está recomendando, do jeitinho certinho? Não dá tempo. Então você também tem que trabalhar com as condições que você se encontra. Não é o ideal, mas você tem que planejar o ideal, mas tem que estar pronto para a realidade. Tá certo, pessoal? Então a quantidade de adubo também não é só, no plantio, não é só a quantidade de adubo, é o posicionamento desse adubo. Vou dar um exemplo aqui da propriedade modelo. A gente tinha muito potássio, mas só na camada de 0 a 10. A gente tinha muito fósforo, só na camada de 0 a 10. Então no plantio, se ele fosse fazer um plantio e colocasse adubo a 10 centímetros de profundidade, ia resolver o problema dele? Não ia. Por quê? O problema dele está de 10 a 20. Então o adubo, além da quantidade ser bem calculada, esse adubo deve ser posicionado de maneira correta, tá certo? Outro exemplo muito comum, que vocês já devem ter ouvido aí, é que o produtor faz a calagem só no raso pulverizador. Será que isso está certo? Não sei, dependendo da propriedade, dependendo do pulverizador, pode dar certo. Mas como você vai saber se está certo? Você tem que analisar os dados, pessoal. Você tem que analisar, e você pode fazer isso com um programinha que tem disponível para Excel, tá certo? Eu posso até disponibilizar para vocês. Vocês vão precisar de algumas bandejas e vão ter que passar algumas vezes com o trator, com o distribuidor de adubo granulado aí, né? Com o distribuidor de adubo, que seja calcário, também serve para qualquer adubo que você vai utilizar a lanço, tá certo? E você vai coletar essas passagens, o trator vai passar, vai distribuir, por exemplo, o calcário, você vai coletar isso nas bandejas, pesar, jogar dentro do programa e vai ver a uniformidade. Às vezes, vou te falar a verdade, às vezes, o ideal, a melhor uniformidade não é nem aproximando as linhas. Às vezes, a melhor uniformidade é afastando as linhas. Então, você vai ter uma melhor distribuição do seu calcário e ainda gastando menos com uma operação mais eficiente. Mas é preciso analisar. Então, colegas agrônomos, estudantes de agronomia, vocês viram os produtores da sua região fazendo essa análise de uniformidade, de distribuição de fertilizantes ou corretores de solo a lanço? Se não viram, sejam vocês a fazer. Sejam vocês a proporem para os produtores da sua região. É um mercado que você pode trabalhar. Ah, mas eu sou vendedor. Eu quero que ele use um monte de calcário. Beleza. Ele já comprou seu calcário. Mas se ele colocar o calcário de maneira correta, bem uniforme, devido a um ajuste que você recomendou, tenho certeza que você ganhou a confiança dele. Tenho certeza que uma próxima venda vai ser mais fácil de fechar. Se você e o seu concorrente estão com preços muito próximos, ele vai tender para o seu lado. Por isso eu falo, o conhecimento de solos, de entomologia, de fitopatologia, que a gente está conversando, que tem diversos vídeos aqui, não é só para quem trabalha com assistência técnica, não é só para quem é consultor, é para você que é produtor, é para você que é vendedor também. Ganhar a confiança dos seus clientes e fechar aquelas vendas difíceis. Ganhando a confiança. De que forma? Gerando resultado. Outra coisa são os pulverizadores, a vazão adequada, velocidade de aplicação, qual a melhor ponta para cada situação. E como a gente já falou, uma das vantagens da estação meteorológica de curto prazo. Por quê? A pulverização deve ser feita sempre com temperaturas abaixo de 30 graus Celsius, velocidade do vento menor que 10 km por hora e umidade relativa acima de 50% a 60%. Esse é o ideal para uma boa pulverização. Só que algum produtor consegue realizar a pulverização na área total nessas condições? Não, eu sei que não. Mas, se você tem uma estação meteorológica instalada na propriedade, você sabe em qual momento ele pulverizou fora da situação ideal. Você sabe em qual curva, você sabe em qual talhão. E a partir disso você vai tomar mais cuidado com aquela curva ou talhão. Tá certo?
A gente já falou bastante de soja, outro exemplo são as colhedoras de cana, tá? Tem um trabalho que foi feito com sensores, eles perceberam que entre o corte, o levantador e o transportador deve ter uma velocidade e alguns rotores da parte traseira da máquina devem estar 40% mais velozes do que a parte dianteira para diminuir perdas. Então, regulagem de máquinas deve ser levada a sério. E gera dinheiro, gera resultados. Você trabalha, você que é vendedor, trabalha com usinas, você é representante, trabalha em área de usinas. Pergunta para o cara da usina que você trabalha. Como que ele colhe essa cana? Pergunta qual que é a velocidade. O cara não sabe? Compõe uma colheita lá com ele. Propõe. Eu sei, tem esse tempo aí. Eu participei agora de algumas reuniões com usinas e a gente muitas vezes tirou o dia para falar de determinada praga. E fazendo isso visando o comercial, tá? Empresa contrata para você dar uma palestra, uma consultoria para determinada praga, para quê? Para ganhar confiança da usina. E se você sabe regular essa máquina, se você sabe ajudar a usina a desperdiçar menos, você vai ganhar confiança, você vai fechar aquela venda. E quando a gente fala de usina, qualquer 1% a mais de venda é muita grana. Áreas de 100, 200, 300, 1.000 hectares. Tá certo? E outra parte, que é uma parte que eu tenho um carinho muito especial, é irrigação. Então, colegas agrônomos, vejam a área, colegas engenheiros agrícolas, técnicos agrícolas, pessoal do agro, estudantes, dá para trabalhar com o que vocês gostam. Dá para trabalhar com o que vocês gostam e viver bem disso daí. Outra área que vocês podem atuar é a irrigação. E por que eu falo isso? Porque eu, andando na irrigação aí, oferecendo serviço de irrigação, encontrei diversos problemas. É fácil ganhar a confiança dos produtores? Não é. É trabalho de formiguinha. É fazer, muitas vezes, o primeiro trabalho de graça, tá? Para ganhar essa confiança. Às vezes é pagar porque a propriedade não é perto, você vai ter que pagar. Você não vai pagar para o produtor, mas você vai ter que gastar para ir lá. Mas você vai gerar resultado e a partir desse resultado, você vai ganhar a confiança dele. E por que a irrigação é uma área incrível? Na minha opinião, a irrigação é o futuro da agricultura mundial. Por quê? 50% do alimento produzido no mundo vem de áreas irrigadas, sendo que apenas 20% das áreas agricultáveis do mundo são irrigadas. Então a irrigação é extremamente eficiente. E ela consegue essa produtividade, esse algo incrível, com muita gente fazendo muito errado. Por que eu digo isso? Visitei uma propriedade que o pivô aplicava 3 milímetros por dia. No máximo, a capacidade hídrica da propriedade era de 3 milímetros por dia. E qual que é o consumo hídrico da soja? Por dia. No enchimento de grãos, chega a 7 a 8 milímetros real por dia. Então essa área irrigada vai bater recorde de produtividade? Não vai. Por quê? Não vai suprir a demanda. E como que me vende um pivô desse? Porque quem projeta é quem vende. E normalmente eles tendem a vender um pivô maior. Muitas vezes não é nem por maldade, é por não conhecer a demanda hídrica da cultura. Então você pode prestar um serviço. Você pode fazer a avaliação de viabilidade hídrica nessa área. Não seria muito mais interessante, ao invés de um pivô de 80 hectares, que aplica no máximo 3 milímetros, um pivô de 40 hectares que aplica 6? Estamos nos aproximando aí da demanda hídrica da soja. E você gerar isso, você mostrar isso para o produtor, você vai gerar resultado. Gerando resultado, você ganha a confiança. Tá certo? E outra coisa que muitas empresas trabalham é o manejo da irrigação entre a capacidade de campo e o ponto de murcha, mas daí eles trabalham com o fator de correção que estreita um pouco essa faixa. Mas esquecem de levar em consideração a porosidade de aeração e a resistência à penetração, que também são características e parâmetros do solo indispensáveis para o correto crescimento e desenvolvimento da planta. Então, o que você achava que a faixa antigamente trabalhava com a faixa assim, de irrigação, irrigava até aqui e deixava secar até aqui, parou, trabalhou agora com o fator de disponibilidade, agora 50% dessa faixa.
Mas aí, se você trabalha com a porosidade de areação, você vê que essa aqui não é uma reta. A gente tem algo mais inclinado. E aqui você vê também que não é uma reta. É uma diagonal aqui. A gente tem uma linha cruzando aqui, formando um triângulo. Isso de acordo com a densidade do solo. E uma irrigação feita com esse parâmetro e com o parâmetro usual, eu tenho certeza que vai dar diferença. Teve alguma propriedade que a gente analisou que se você irrigasse entre a capacidade de campo, o ponto de murcha, levando em consideração o fator de disponibilidade, devido à densidade que o solo se encontrava, a planta ia passar falta de ar durante 50% do ciclo dela. Durante 50% do ciclo dela, ela teria falta de ar no seu... Ela não teria ar disponível para completar todas as suas... o seu metabolismo. Esse é um conhecimento que pouca gente tem. E que se você gosta de irrigação e quer trabalhar com isso, é possível. Tá certo? E agora, um último... Tem muito mais coisa, né? Nem falamos de crédito rural, mas tem mais um detalhe muito importante que eu gosto e pouca gente trabalha, que é o quê? Momento de venda da sua commodity. Momento de compra de adubo. Como eu já falei em outros vídeos, saber um bom momento de comprar dólar é saber um bom momento de comprar adubo. Vou dar um exemplo. Na propriedade modelo, o seu Josemar conseguiu comprar o adubo quando o dólar estava 5,12. Sabe quando o dólar está hoje? 5,74. É isso mesmo. E por que eu recomendei que ele comprasse o adubo naquele momento? Eu comprei dólar. Eu sei um bom momento de comprar dólar. Eu analiso isso daí. Eu trabalho com isso. Então eu sei um bom momento de comprar dólar. E saber um bom momento de comprar dólar é saber um bom momento de comprar adubo. Porque o adubo tem seu preço muito baseado no preço do dólar. Então, isso é um exemplo, eu também já trouxe em outros vídeos. Durante a campanha, no dia 15 de maio desse ano de 2020, o dólar estava 5,98. E o pessoal falando assim, compra o adubo que o preço vai subir, compra o adubo que o preço vai subir. A recomendação era, não compre, por quê? Há uma grande probabilidade desse preço cair, devido a diversos indicadores estatísticos de preço. E o que aconteceu no dia 8 de junho? Se eu não estou enganado com as datas. O preço do dólar caiu para 4,83. Isso mesmo. O preço do dólar caiu 19% em menos de um mês. Eu sabia que o preço do dólar ia cair 19%? Eu sabia que o preço do dólar ia cair em menos de um mês? Não. Mas eu sabia que havia uma grande probabilidade daquele preço não continuar subindo e, na verdade, tomar uma tendência de queda. Beleza, recomendamos a compra do adubo naquele momento. Na propriedade modelo, a gente ainda não trabalhava com eles, mas quando a gente começou a trabalhar com eles, o dólar estava 5,12. Recomendamos a compra. Quando recomendamos a compra dos adubos a 5,12, muita gente falou assim, não, agora eu só vou comprar adubo quando o dólar chegar a R$5. Quem esperou o dólar chegar a R$5 está esperando até agora. Porque o dólar saiu de 5,12, foi para 5,40, caiu para 5,22, foi para 5,60, agora já está em 5,74. Tá certo? Então, os indicadores estatísticos e históricos de preço são nossos aliados. E a mesma coisa no momento de venda da sua commodity. Um exemplo que a gente deu aqui foi... Deixa eu ver se eu encontro a data. Mas foi do milho, tá? Nessa safra de milho... da safra no começo do ano, tá certo? Eu não vou encontrar a data. Foi o preço... Não vou encontrar a data. Mas o milho estava cotado a 57,39. O preço do milho já estava subindo há 35 dias. O preço do milho estava tocando um envelope de 40%. O preço do milho estava com o indicador índice de força relativa estourado, indicador estocástico estourado. Recomendação: venda seu milho, que é uma grande probabilidade do preço cair. O que aconteceu 4 dias depois? O preço saiu de R$ 57,39 para R$ 46, se eu não me engano. Claro que depois disso, hoje o preço do milho subiu muito mais. Beleza. Mas nada
sobe assim, nem nada cai assim. Então, quando o milho estava 57,39, foi um ótimo momento para você vender o seu milho. Foi o que recomendamos. 4 dias depois, o preço caiu. Como eu falei, eu sabia que o preço ia cair 20%? Não. Sabia que ia ser apenas 4 dias depois? Também não. Mas eu sabia que era um bom momento de venda do milho. Então, para finalizar, né? Vocês já podem acompanhar, tem bastante conteúdo aí. E o que a gente pode falar? Se você gosta da agroclimatologia, você pode trabalhar nessa área, vendendo serviços, montando histórico, planejamento de safra. Você gosta de fitopatologia? Você pode montar alguns coletores de esporos, comprar um microscópio. Hoje um microscópio para a identificação dos esporos custa R$ 1.300. Você pode coletar esses esporos e entregar os relatórios para os produtores ou para os seus colegas agrônomos como subsídio para eles conseguirem ganhar a confiança dos produtores. Se você gosta de trabalhar com solos, quer trabalhar com solos, mas não pode comprar um quadriciclos, começa com uma parafusadeira a bateria. Eu posso falar qual que é o melhor modelo. Tem diversos modelos. Tem alguns que vão se encaixar melhor no seu bolso, com a quantidade também de áreas que vocês precisam atender. Qual que é a broca? Precisa comprar aquela broca caríssima? Não, dá para usar uma broca aí meio improvisada, mas que o resultado é ok. A gente fez testes lá na propriedade modelo, tá certo? E tudo isso sem gastar muito. E gerando resultados. Porque você vai realizar amostragem de solo, você cobra um pouco. Você vai realizar a interpretação da análise de solo, você pode cobrar. Você vai realizar a adubação, acompanhar o plantio, o posicionamento desse adubo, você pode cobrar. E por que você pode cobrar? Porque você vai gerar resultado para o seu produtor. E também você pode fazer tudo isso junto. Amostragem de solo, regulagem de máquinas, interpretar as análises, montar o coletor de esporos, fazer levantamento de pragas, monitorar o clima e também análise técnica. Você pode fazer tudo isso junto e gerar resultados para os seus produtores, para os seus clientes. E é isso que a gente tem feito com Construindo Safras. Tá certo, pessoal? E a nossa missão, nesse momento, é ajudar os colegas estudantes de agronomia, estudantes de engenharia agrícola, os colegas agrônomos, os colegas pós-graduandos do mundo agro, que muitas vezes não sabem exatamente que rumo tomar, tá certo? O mercado agro é muito grande e eu e o Fernando Pátrio ficamos à disposição de vocês para ajudar vocês a tomar essas decisões de que rumo seguir e também fornecer conhecimento. Para quê? Para vocês gerarem mais resultados para os produtores rurais. Desde as análises de solo até o momento da comercialização. Tá certo, pessoal? Cássio, vi que você entrou aí, tudo bem? Beleza, que bom que pôde participar. Tô falando mais um pouco aqui. A gente se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, me manda uma mensagem, um e-mail, vai ser um prazer poder falar com vocês. E hoje, essa live foi um pouco diferente, porque eu estaria na propriedade modelo hoje, mas a gente vai ter que ir lá apenas no sábado. Então, quarta que vem, eu falo o que a gente fez no sábado. Já adianto, a gente vai avaliar o stand, a germinação, a emergência daquelas plantas, se houve falha, se não, por que houve, por que não houve, e quais os ajustes necessários para a próxima safra. E assim vão ser todas as quartas-feiras. De que forma? Vou na propriedade modelo, tudo que a gente fizer lá vai estar gravado. Eu vou fazer um grande resumo, um grande apanhado de informações e vou trazer aqui às quartas-feiras. E também já convido vocês, eu tive um convite da Uningá, uma universidade aqui de Maringá, para fazer uma live amanhã sobre Bolsa de Valores e de commodities agrícolas. Um pouco do que eu falei hoje aqui. Tive esse convite, então amanhã às 7 horas no canal da Uningá, provavelmente. Se nada der errado até lá, a gente vai ter uma live, vamos poder conversar um pouco sobre isso. E também, na sexta-feira, vocês já sabem, análise técnica ao vivo das principais commodities do Brasil e do mercado internacional.
E logo após as análises técnicas do mercado brasileiro, a gente faz essas análises do mercado internacional com todos os seus ajustes, né? Então, muito obrigado para todo mundo que pôde acompanhar ao vivo, seja no Jean Construindo Safras ou no Construindo Safras, e também para quem está acompanhando a live agora, depois de gravado. Assim me despeço, pessoal. Um forte abraço, fiquem com Deus. Até mais!